Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. De lugar, Senhor. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Glória a Deus. Shalom. Comecei com um problema aqui de câmera, mas tudo bem, troquemos aqui para dar saudações iniciais. Glória a Deus. Shalom, Insegec Americana, amigos, convidados, sejam bem-vindos a mais uma live. Muito obrigado por me receber em sua casa, seja bem-vindo à minha casa em mais uma live. Como nós dissemos na semana passada, em algumas lives temos algumas alterações, estamos fazendo algumas adaptações. Também hoje a pastora não pôde estar, não vai conseguir estar conosco fazer essa abertura, ok?
Mas nós hoje temos uma ministração muito especial mesmo, com o tema De Volta ao Propósito. A pastora Luiz Beruche, de Campinas, está nos ministrando daqui a pouco. Então, é uma palavra do céu, uma palavra tremenda. Prepare-se, ok? Também teremos nosso irmão Sérgio, dando continuidade ao estudo, na verdade, concluindo o planejamento financeiro para 2022. Ele preparou aí, vai nos ensinar no caderno, de uma forma muito simples e muito funcional, a planejarmos este ano de 2022. Ok? Bom, de volta agora na câmera correta. Shalom a todos, a você que está ao vivo, a você que assiste depois da nossa live. Não esqueça, desde já eu te peço a clicar para curtir, ok? E gostaria de dar início com a abertura neste versículo, muito conhecido, Salmos 91, 1 e 2, que nos diz: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Muito conhecido esse versículo, algumas pessoas têm o costume de deixar aberta a Bíblia, em Salmo 91, mas na verdade não é o deixar aberta a Bíblia, é o conhecer a palavra. A palavra tem poder quando ela está no nosso coração e na nossa boca. Nós temos que proclamar a palavra. E por que eu coloquei esse versículo? Eu quero trazer para vocês aqui o decreto, eu citei na igreja esse último culto, domingo, o decreto para este ano, 2022. Algo novo está vindo à luz. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Ouvi com atenção, diz o Senhor. Estou prestes a fazer algo novo. Agora esse algo novo surge. Não estáis cientes disso? Colocarei uma estrada no deserto e rios no ermo. Entramos no ano de 2022. No calendário hebraico, os números têm um significado em cima de letras. Na verdade, as letras significam números. Na nossa cultura ocidental, números são uma coisa, letras são outras. A, B, C, D, 1, 2, 3. Mas no calendário hebraico, letras são números. Então, quando você olha o calendário hebraico, ele começa com Aleph, Bet, Vet, as letras. E cada um tem significado. 1, 2, 3, ok? E 2022. 22 fala de um tempo difícil. Tá? De que teremos aí muitas lutas, muitas coisas para enfrentar. Mas 20 fala de mão estendida. Então 20, 22, a mão de Deus estendida em tempos difíceis. Por isso esse decreto, algo novo está por vir. Prepare seu coração e se prepare para receber algo novo de Deus nesse ano. No meio de dificuldade, a mão de Deus está estendida a nosso favor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Encontraremos descanso. Aqueles que confiam no Senhor encontrarão descanso em meio às dificuldades. Somos chamados a sermos luz neste ano. Sermos luz, luzeiros, resplandecendo em meio às trevas. Referencial para que se encontre dificuldade. Amém? Então que isso abra no seu coração. Indiferente das lutas e dificuldades que podem vir, ou que estão por vir, a mão de Deus está estendida a seu favor. Luzeiros. Você tem um chamado de ser luzeiro, de ser um referencial. Eu citei ainda, nesse domingo, a questão quando tem aquelas ilhas rochosas e tem aquele farol. Aquele farol é um referencial para fugir do perigo. Para os barcos, os navegantes que estão no meio do mar, no meio de uma escuridão, e de repente vem o farol e sabe onde não devem passar, porque ali tem rochas, ali podem vir a naufragar. Que sejamos um farol, um referencial àqueles que necessitam de ajuda. Amém? Gostaria então nesta hora de orar para darmos abertura à nossa live. Pai, te agradeço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo privilégio de podermos estar, ó Deus, neste momento, nos revestindo, ó Deus, da Tua presença, da presença do Espírito Santo, de estarmos encontrando paz na Tua presença, Senhor, sabendo, ó Deus, que o Senhor usa esta ferramenta, esta live, para o louvor da Tua glória, meu Pai. Te agradeço por este privilégio, por poder ser um instrumento, ó Pai, para levar a Tua palavra.
e poder alcançar estas vidas que o Senhor mesmo atrai a este momento, Pai, porque sabemos que nada ocorre por acaso. Que o Senhor possa, doce e amado Espírito Santo, desde já, envolver cada um que se expõe a esta live. Que os nossos corações estejam abertos, ó Deus, acerca da palavra, acerca de tudo que é de ser dito, acerca de tudo que é de ser feito. E que a Tua glória, Pai, se revele. E com certeza teremos o cuidado de tributar a Ti toda a glória e toda a honra, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Amém, queridos. Vamos então, como sempre fazemos, ver um videozinho mostrando um pouquinho de como foi o nosso culto presencial neste domingo. Vamos ver? Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem. Espírito Santo, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Oh, eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Diga, eu quero conhecer mais de Ti. Diga, cante, vamos. Quero conhecer mais de Ti. Levante as suas mãos e cante. Espírito vem, diga. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Você consegue cantar mais alto? Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, diga. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito Santo. Desça para Ele, descer aqui. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Diga, eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Faz todo medo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Declara isso, querido, vai. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Diga, eu quero viver. Faz meu coração arder de novo. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vamos queimar por Ele. Vamos queimar por Ele. Vamos adorar a Ele. Vamos exaltar a Ele. Diga. Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito, diga, incendeia, incendeia. Vamos queimar por Ele, vamos queimar por Ele. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito
Amém. Aí um pouquinho de como foi nosso culto presencial. Tivemos aí Santa Ceia do Senhor, entrega de alguns certificados que ficamos ainda de entregar de pessoas que batizaram no ano passado. Também a irmã Marilena, que batizou na verdade em 2020, mas nós trocamos o certificado, porque queremos um certificado novo. Glória a Deus, né? A igreja está se movendo. A igreja está se movendo. E você é uma ferramenta fundamental para que a igreja cresça, para que a igreja cresça espiritualmente, para que a igreja cresça também numericamente. Nós queremos este ano criar várias ferramentas, estamos fazendo várias coisas no trabalho para alcançar vidas. Mais que isso, para trabalhar com você e com sua família. Né? Esse é o objetivo principal. Família, célula principal. Muita coisa está por vir. Amém? Em meio às lutas, nosso desafio é ser luz. Ok? Bom, vamos agora ver um pouquinho do nosso irmão Sérgio, concluindo aí esse ensino para prepararmos, né, nossa planilha para 2022. Temos que ter fé e prudência, as duas coisas têm que andar em paralelo. Então, vamos aprender um pouquinho mais com nosso irmão Sérgio. Venho a ti, ó Deus, trazer as primícias que eu preparei para te entregar. Boa noite, meus queridos. Como vão todos vocês? Graça e paz aqui nesta noite de quarta-feira, na live de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos direto ao assunto, né? Falando ainda sobre planejamento financeiro de 2022, vamos em Gênesis capítulo 6, versos 14 a 17. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nelas farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura e a porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um em segundo e um em terceiro, porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra. Até aí está bom. Meus irmãos, o que Deus está fazendo? Deus ele está se preparando, ele está se planejando para dar cabo de toda a carne sobre a face da terra através de um dilúvio. E aí ele se planejou junto com Noé, ele determinou as medidas, o tipo de madeira, como essa madeira vai ser tratada, como que esta arca vai ser distribuída, os pavimentos dentro dela. Ele está se planejando. E é desta forma que nós vamos então entrar em 2022, com planejamento. Só que aqui ele estava planejando uma obra, né, a construção de uma arca, e aqui nós estamos planejando a nossa vida financeira, que vai resultar também na construção de algo para nós. Por onde começamos? Da forma mais simples que tem. Sérgio, eu não domino planilha eletrônica, não preciso, eu faço tudo em papel. Tá? Aliás, eu faço em planilha eletrônica, mas não é nada diferente disso que está aqui no papel. São planilhas simples. Tudo que é simples nos conduz ao uso. Primeira coisa, olha, nós estamos aí ainda nas primeiras semanas de janeiro. Então pega lá desde o dia 1 de janeiro, desde o dia 1º de janeiro e começa a relacionar tudo que você vem gastando. Item a item. Tá? Então você vai colocar quando foi, qual o valor, com o que gastou e por qual motivo. Se foi lazer, se foi pessoal, se foi despesa com a casa, com alimentação, se foi supérfluo. Não coloquem muitas opções aqui. Por quê? Para cada opção desta, nós vamos então descrever, olha,
com relação a lazer, supérfluos, alimentação, habitação, veículos, pessoal, tá? Quanto eu venho gastando a cada mês? E eu tenho que ter esse controle mês a mês para saber como que está o termômetro daquilo que eu gasto com necessidade, daquilo que eu gasto sem necessidade, daquilo que eu poderia ter evitado. Tá? Planilha simples, preenchem a lápis, apaga, soma de novo, calculadora do Excel, calculadora do smartphone, do celular, tá? Não precisa de calculadora além das 4 operações, né? Além de 2, né? É mais e menos, é só isso aí. Tá? Vou estabelecer o meu padrão de vida. Qual que vai ser o meu valor do meu padrão de vida? Confesso a vocês, meus queridos, que este ano de 2022, o meu planejamento, a minha meta é estabelecer um novo teto de padrão de vida. Para cima não, para baixo. Então, daquilo que eu ganho, a minha meta é estabelecer um padrão de vida de 50%, né, de eu viver, tá, ter tudo que eu preciso com 50% daquilo que eu ganho. Esta é a minha meta para este ano. Como que eu estabeleço o meu padrão de vida? Vou pegar o total da minha receita líquida, vou tirar dízimos e ofertas e aqui vou ter então o meu padrão de vida. Você pode ainda inovar um pouco mais, pegar o total líquido que você recebe, menos o dízimo, menos o valor do teu sonho. Aí você chega então no teu valor de padrão de vida. Precisamos gastar tudo o que nós ganhamos? Não. Tá? Esse é o objetivo. Já falamos em outras lives do perigo que é de ter saldo em conta corrente. A gente sai gastando. Aí eu vou escrever os meus sonhos e vou determinar o quanto eu vou precisar de dinheiro para este sonho. Então pense, se é uma viagem, pense em tudo que você vai fazer nesta viagem, porque tudo vai envolver dinheiro. Tá? Escreva esta viagem, o que você vai fazer no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro, tá? Para você ter então um orçamento completo. Ver o custo dessa viagem dentro do teu padrão de vida, quanto que você vai poder guardar. E aí você vai determinar então quantos meses você vai levar. Eu já tive como sonho deixar de cumprir a meta do banco, sair de todos os bancos, sair de cartão de crédito, esse já foi o meu sonho. Tá? Feito isso, como que eu então vou balizar as minhas contas? Olha, então eu vou ter aqui os meus blocos, por exemplo, de quanto eu vou gastar com habitação, com pessoal, educação, lazer, veículo, e vou determinar quantos por cento do meu padrão de vida cada bloco desse vai utilizar. E aí também eu vou balizando essas contas, olha. Tá? Tudo feito num caderno, tudo feito de forma simples. E por fim, ó, olho no parcelamento. Então eu vou colocar tudo que envolve parcela. Eu tenho lá um carnê que eu estou pagando 10 prestações, eu tenho uma compra no cartão de crédito em 10, tenho outra em 3, e a gente não sabe, só se toca nisso quando o cartão chega. Então, mês a mês, o quanto eu tenho pendurado em cada cartão, e aí eu vou ter então o meu total, e eu vou saber se eu posso fazer mais uma compra parcelada ou não. Amém, meus queridos? Então, de olho no parcelamento, de olho no sonho de vocês, de olho em quanto cada um vai poder poupar. Sérgio, sobra R$15, poupa esses R$15 e estabeleça uma meta para ele. Você vai, com isto, ter então uma nova motivação para poder então pensar antes de gastar com algo que não é necessário. Amém? Obrigado, querido Deus, obrigado, Pai, por mais esta live, pela tecnologia que o Senhor nos dá nesta noite, de levar a Tua palavra para dentro da residência aqui dos seus fiéis, ó Pai. Obrigado, Senhor,
por podermos ter condições de olharmos para um futuro melhor, baseado no planejamento e na esperança viva que vem de Ti, ó Pai. Obrigado pelos recursos financeiros que o Senhor nos dá e nos faça, ó Pai, cada vez mais obediente rumo ao Teu reino, Senhor. Que tudo seja feito conforme a Tua vontade e no nome santo de Teu Filho Jesus. Amém e amém. Próxima semana, casais e solteiros também. Obrigado. Venho a Ti, ó Deus, trazer as primícias que eu preparei pra Te entregar. Em Teu altar, de tudo que me deste, a primeira parte eu quero devolver pra Ti, meu Senhor. Amém. Mais uma vez, obrigado ao nosso irmão Sérgio. Concluindo aí o planejamento financeiro para 2022. Reveja esse vídeo. Programe-se, gente. É importante você ter mais. Nós temos uma planilha, estamos controlando nossas finanças. Algo que ele citou a respeito dos parcelamentos. Já aconteceu comigo de passar um grande aperto, porque eu contava com que a fatura do cartão viria tanto e esqueci de parcelamentos e veio acima daquilo. Porque parcelamentos é muito importante, tudo isso está no nosso controle, na palma da nossa mão, ok? E dando continuidade ainda ao Sérgio, algo que ele citou no finalzinho, um vídeo convidando vocês aí, vamos ver? Graça e paz, meus queridos, como vão todos vocês? Hoje estou aqui para convidar os maridos a assistirem às próximas lives. E eu chamando vocês, minhas amigas, para também acompanharem os maridos nessas próximas lives. Isto, então nós estamos aqui para convidar maridos e esposas, filhos e filhas e solteiros também para o nosso próximo tema nas lives de quarta-feira, que será O Bolso é um Só, vida financeira entre casais. Toquem sininho, compartilhem, divulguem esse nosso próximo tema, que será muito importante para vocês. Não só para os casais, para os solteiros também. Espero vocês lá. Um abraço a todos. Beijo! Não percam! Lindas promessas, vamos viver sonhos sensacionais. Eu sonharei com você, o nosso lar será chamado casa de bênçãos do Senhor. É isso aí. A partir da semana que vem, esse novo tema falando sobre vida financeira entre casais. O bolso é um só. Então, muito importante isso. Prepare-se, principalmente você que é casado, para sentar e para estarmos aprendendo juntos com esse casal lindo e abençoado. Ok? Gente, não sei se vocês repararam que eu estou correndo um pouquinho, porque hoje temos a pastora Luiz ministrando. Foi algo que eu separei. Achei uma palavra tremenda, você vai ser muito abençoado, ok? Então prepare-se aí, não perca nem um minuto, prepare-se para ver essa ministração. Antes, mais um recadinho, não poderia deixar de falar sobre os aniversariantes da semana. Na verdade, o aniversariante que vos fala, hoje tem o privilégio de completar mais um ano de vida. Louvo a Yahvé, que sempre me amparou, já que citei algumas vezes na igreja sobre a minha vida, a questão de ser adotivo, mas sempre saber e hoje entender que a mão de Deus sempre esteve sobre mim e que assim permaneça por toda a eternidade. Obrigado ao Pai por mais esse ano de vida que me concede. Obrigado a vocês por fazerem parte da minha história. Amo cada um de vocês. Muito obrigado pelos recados que recebi ao longo deste dia.
Muito obrigado mesmo. Amo vocês de coração. Deus abençoe. E vamos para a ministração da palavra, ok? Prepare seu coração, não perca um segundo, uma vírgula, a revelação que a pastora Luísa teve dentro da palavra de Deus, muito bem ministrada, tremendo, ok? Então, prepare seu coração, eu vou estar junto aqui com você assistindo. Antes, vamos orar. Pai, te agradeço, ó Deus, por cada vida que o Senhor atraiu este momento, Pai, tão precioso, aonde estaremos, ó Deus, refletindo acerca da Tua palavra, Pai, da Tua própria palavra. Que os nossos corações sejam abertos, nossos ouvidos atentos, ó Deus, estejamos, ó Deus, prontos a sermos, ó Deus, trabalhados e receptivos acerca daquilo que o Senhor, desde já, tem preparado para cada um de nós. Sou grato pela vida da Tua filha, Senhor, a pastora Luísa, que está nos abençoando, ó Deus, com essa ministração, pela revelação que veio do Espírito ao seu coração. Obrigado, ó Pai, por tudo que até aqui o Senhor tem feito e todavia há de fazer, por louvor da Tua glória. Amém e amém. Amém? Vamos então refletir um pouquinho na palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é o nosso Abba, nosso Pai de amor, que nos acolheu, que nos atraiu com seus laços de amor. E antes de começar a palavra, eu quero agradecer a nossa equipe aqui, sensacional, que nós estamos com muitas mudanças, muitas ideias, e eles estão simplesmente incríveis. Vocês são incríveis. Obrigada. Glória a Deus. Como você está hoje? Como estão todos aí da sua casa? Estão todos bem? Você já compartilhou esse vídeo com quem precisa ouvir hoje uma palavra de Deus? Você já se assentou, já entregou o seu coração, já acalmou o seu coração durante o louvor, já adorou a Jesus? E agora nós vamos para a palavra. E eu quero começar hoje com um texto que está lá em Juízes, no capítulo 16, versículo 16, que diz assim, fala da história de Sansão, que muitos conhecem, né? Às vezes quem nem é cristão já conhece quem é Sansão. E eu vou ler um textinho que está lá no versículo 16, do capítulo 16, que diz assim: ela o importunava, ela, Dalila, esposa de Sansão, o importunava e o pressionava todos os dias com a mesma pergunta, de modo que a alma dele se angustiou até a morte. Então ele contou o seu segredo, dizendo: nunca foi passada uma navalha na minha cabeça, porque sou nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da minha mãe. Se o meu cabelo for cortado, a minha força irá embora. Ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Quando Dalila viu que ele havia lhe contado o seu segredo, mandou chamar os governantes filisteus, dizendo: venham mais essa vez, porque agora ele me contou o seu segredo. Então os governantes dos filisteus vieram até ela e trouxeram com eles o dinheiro. Dalila fez com que Sansão dormisse no seu colo e, tendo chamado um homem, mandou rapar-lhes as 7 tranças da sua cabeça. E assim começou a subjugá-lo. Sansão havia perdido a sua força, então ela gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo: vou sair como das outras vezes e me livrarei. Mas ele já não sabia que o Espírito do Senhor já havia se retirado dele. Então os filisteus o agarraram, furaram seus olhos e levaram para Gaza. Amarraram-no com correntes de bronze e o puseram virar moinho na prisão. Mas o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Pai, nós queremos entregar a Ti essa noite, esse culto, mais uma vez, dizendo que tudo que nós fazemos é para honrar e glorificar o Teu nome, para que o Seu nome seja conhecido e chegue nos lares e chegue nos corações de quem se expõe. Que nessa noite, Deus, o Senhor nos faça retornar ao nosso propósito, que nós possamos aprender com essa história e que ela faça sentido nas nossas vidas, que a Tua palavra venha como flecha, Senhor, no nosso coração e atinja
o ponto necessário que o Senhor tem para nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, o livro de Juízes é um livro muito difícil de comentar. Na verdade, ele é um livro muito complexo, no sentido de que a gente começa até a ficar meio nervoso quando a gente lê, porque fala de ciclos, né? É um livro de muitos ciclos da história de Israel. E na história de Juízes, no livro de Juízes, acontece muitas vezes o ciclo de Israel estava muito bem com Deus e, de repente, Israel pecava. E aí Israel pecava e entrava numa confusão muito grande no país, uma opressão muito grande. E aí Israel clamava por Deus e Deus mandava um libertador. E aí Deus mandava esse libertador, vinha o libertador, livrava o povo de Israel da mão dos filisteus. E aí Israel ficava bem de novo, e daqui a pouco Israel pecava de novo, e esse era o ciclo. Aí pecava de novo, aí clamava a Deus de novo, e Deus mandava um outro libertador, e era sempre assim. E Deus permitia que os inimigos chegassem a Israel, porque o povo entrava num nível de pecado em que Deus permitia que isso acontecesse para que o povo se voltasse para Ele novamente e clamasse por Deus de novo. E aí Deus vinha e mandava o libertador para que o povo se voltasse, se lembrasse quem era Deus. E aí Ele, ainda com a sua misericórdia, sempre mandava um libertador para livrar Israel dos inimigos. E Sansão foi um desses juízes, um desses presidentes que Deus enviou para o povo de Israel. E Sansão foi um cara que foi escolhido desde o seu nascimento. Ele foi fruto de um milagre, porque sua mãe era estéril, e Deus escolheu aquele casal para gerar esse filho, que seria gerado de forma especial. Então, Sansão foi escolhido desde o seu nascimento para proteger e livrar o povo das mãos dos filisteus. Então, eu imagino que o povo já vivia numa opressão e Deus escolheu aquele casal, aquela família, para nascer um libertador do povo de Israel. E para esse libertador, Deus deu algo muito especial. Para Sansão, Deus deu um dom muito especial, que era a sua força. E nós vamos falar da história de Sansão, porque nós aprendemos muito com a história de Sansão. Porque não é porque a história começa com Deus que ela necessariamente vai dar certo. Às vezes não. No decorrer da nossa vida, as nossas escolhas podem dizer se nós vamos terminar a história com Deus ou se nós vamos cair no meio do caminho. E aquele homem que era para ser o libertador do povo de Israel, ele acabou sendo o primeiro apóstata daquele povo. E nós vamos falar das fases da vida de Sansão baseados no seu cabelo. Então, nós sabemos que Sansão, quando foi nascer, fala lá no capítulo 13 de Juízes, eu não vou abrir para ler, mas é quando o anjo visita os pais de Sansão para falar que vai nascer, que eles teriam um filho. E ali eles dizem, o seu filho será especial, ele será nazireu, ali não passará navalha na cabeça, ele não beberá vinho, não beberá nada de bebida alcoólica, será consagrado ao Senhor, isso quer dizer separado para uso exclusivo do Senhor. Então esse menino será criado de forma diferente. E muitas outras coisas que o nazireu também era separado. Mas eu não vou entrar nesse detalhe agora. Mas o que eu quero dizer aqui, ele nasceu com um propósito. Nasceu com um chamado, ele nasceu para isso. Veio um anjo para essa família e disse: vocês terão um filho que será libertador do povo de Israel. Ele foi chamado com esse propósito. E ele tem aquelas características específicas para que a força que Deus deu para ele mantivesse assim. Ele teria que cumprir essas exigências que Deus havia dado. E ele foi crescendo, e o seu cabelo foi crescendo, porque não podia raspar, não podia cortar. Mas assim como ele cresceu, como cresceu o seu cabelo, e cresceu a sua força, ele cresceu em irresponsabilidade. Pense em um cara que deu trabalho para esses pais.
ele tinha tudo para ser o juiz mais top de Israel até então. Ele tinha um dom especial, ele era chamado para algo especial. Ele já nasceu já sabendo o propósito. Quantos de nós passamos a vida, demoramos para descobrir por que nós nascemos? Ele já sabia desse propósito que ele tinha para a vida dele, já sabia qual o propósito, qual o destino que ele tinha, ele já sabia. E mesmo assim, ele usou a sua força para o mal. Aquilo que era para ser a sua maior vitória se tornou a sua derrota. Aquilo que era para ser o seu maior bem se tornou o mal. Aquilo que era para ser a sua maior força se tornou a sua maior fraqueza. E aí nós nos perguntamos, né, por que Deus deu uma força desse tipo para Sansão, sabendo que ele não saberia administrar essa força? E aí é a mesma pergunta que nós fazemos. Por que Deus colocou aquela planta, aquela árvore lá no Éden, sabendo que Adão e Eva iam cair lá, iam querer comer aquele fruto? Tantas perguntas que a gente tem, mas existem coisas que nós não entendemos aqui. Olhamos as histórias e não entendemos, mas são coisas que nós passamos. Existem muitas árvores no nosso dia a dia que a gente tem que lidar para saber se vai chegar perto, se não vai. Existem muitas coisas que nós temos que pensar se nós vamos tocar ou não, se nós vamos desfrutar daquilo ou não, se nós podemos ou não. São coisas que nós temos que lidar no nosso dia a dia, porque aquilo pode nos levar a uma vitória ou pode nos levar a uma grande derrota. Pode nos levar para o céu ou pode nos levar para o inferno. Então, são coisas que nós lidamos todos os dias. Por que Deus deu? Por que nós temos esses testes todos os dias na nossa vida? Tantas conquistas que nós temos que podem se tornar grandes derrotas nas nossas vidas. E quantas derrotas já não se tornaram vitórias nas nossas vidas no final, não é? A forma como nós encaramos e passamos por essas coisas e situações que nos mostrarão se aquilo era mesmo a nossa força ou se essa força se tornou a tampa do nosso caixão. No caso de Sansão, estava mais ou menos isso aí. E para a gente entender um pouco o que Sansão fez, eu fiz um resuminho, para a gente não ter que ler muitos textos, mas para a gente entender a força de Sansão. Porque a gente, quando fala que o cara era forte, a gente já pensa naquele cara brutamonte, mas aquela força que a gente conhece, do UFC, das lutas que a gente assiste, dos filmes que a gente assiste. Mas o cara era muito diferente. Dizem os historiadores, as pessoas que estudam a Bíblia, que ele não era tão grande fisicamente. Então, isso que surpreendia a galera, que ele não era aquele cara grandão, bombadão. Não era isso, ele era normal. Ele tinha músculo, mas ele era um cara normal. Para justamente a glória não ser dele. Para ninguém achar que aquilo vinha dos músculos dele, que vinha de algo sobrenatural, um dom sobrenatural. E aí fala lá no capítulo 14, versículo 5, que ele matou um leão com as próprias mãos. Que esse leão aqui pegou e rasgou o leão no meio. No capítulo 14, versículo 19, diz que ele matou 30 homens sozinho. No capítulo 15, de 4 a 5, fala que ele colocou fogo no rabo de 300 raposas para colocar no campo dos filisteus, para jogar no campo dos filisteus. No capítulo 15, versículo 8, diz que ele matou vários filisteus. No capítulo 15, versículo 15, matou 1000 homens com uma queixada de jumento. Capítulo 16, versículo 3, diz que ele arrancou a porta da cidade no braço. Imagina que a porta da cidade naquela época era aquelas portonas enormes, com ferro, com madeira pesada, e ele arrancou aquilo no braço. O cara era muito forte, de fato. E não existia ninguém como Sansão. E aí a gente imagina que por todo lugar que ele passava, as pessoas ficavam, meu Deus, quem é esse cara? Que cara incrível, olha a força que ele tem. Mas ao invés dele usar a força para o bem, que ele foi chamado para fazer, ele usou a sua força com irresponsabilidade. E eu vou falar rapidinho algumas irresponsabilidades de Sansão. Ele tinha um temperamento descontrolado. Não tinha limite no seu temperamento e resolvia tudo na força do seu braço. Existe um versículo, um textinho, um pedaço da história de Sansão, que fala que ele perdeu uma aposta lá
Ele falou, só porque eu perdi a aposta, foi lá e matou um monte de homem no braço. Ele não sabia perder. Esse é outro ponto. Ele não aceitava perder. Ele resolvia as coisas no braço dele, no grito. E hoje em dia a gente não vê gente assim, que quer resolver as coisas aqui, no grito, na força do braço. Às vezes a pessoa é desse tamaninho assim, mas tem a força de um gigante para falar. Parece que tem a altura de um gigante, né, por dentro. Mania de grandeza, né? A gente fala. A pessoa, de repente, não leva desaforo para casa e aquilo vem de dentro dela e ela fala tudo no grito. Sansão era assim, um temperamento descontrolado. Outra coisa, ele pegava a mulher que ele quisesse. Imagina o cara todo bonitão, lá forte, diferentão, rei, né? Juiz. As pessoas olhavam muito para ele. E ele, não era bobo nem nada, né? Pegava a mulher que ele quisesse. A Bíblia fala que Sansão era um devasso. Ele não tinha limite. Ele pegava prostitutas, ele pegava mulheres de outras nacionalidades, nacionalidades inimigas, que não era para ele se relacionar com essas pessoas, e ele ia lá e se relacionava só para futucar. Sabe essas pessoas que têm essa personalidade só de raiva, só porque não pode, eu vou fazer. Esse era Sansão. Ele tinha uma sexualidade depravada. E hoje nós vivemos uma geração assim, muito comum a gente ver. É uma sexualidade depravada, que aproveita qualquer coisa, que faz as coisas sem responsabilidade, que trocam princípios por noites de prazer. Sansão governou por 20 anos. Ele administrava uma nação, mas não sabia administrar a si mesmo. Quantas pessoas nós conhecemos que administram empresas, lares, comércios e não se administram? Não conseguem lidar com as próprias emoções, não conseguem lidar com os seus próprios pensamentos, com as suas próprias vontades, com o próprio ímpeto, né? E ele era um cara chato. Tudo que não podia fazer, ele queria fazer. Pense alguém assim. Mas fala que o Espírito Santo estava com ele, porque era uma promessa, que enquanto ele cumprisse aquelas coisas, aquelas restrições de Nazireu, o Espírito Santo estaria com ele. E quando ele precisava, o Espírito Santo se apossava dele e ele tinha força sobrenatural para lutar contra os inimigos. E se ele conquistou alguma coisa na sua vida, é porque o Espírito Santo ainda estava com ele. E se tem algo que presta dentro de nós, é o Espírito Santo, não é verdade? Se for olhar para dentro de nós mesmos, difícil achar alguma coisa que seja útil por nós mesmos, mas graças a Deus o Espírito Santo está em nós para nos guiar. E aí nós entramos na segunda fase de Sansão, que é a fase que ele ficou careca. Que é o texto que a gente leu lá no começo, que é quando Dalila descobre que ele, na verdade, ela fez muitas tentativas para tentar descobrir o segredo de Sansão. Ela já tinha perguntado muitas vezes, tanto que no comecinho do texto fala que ela o importunava continuamente. Imagina alguém ficar lá na sua orelha, fica lá, perguntando, chegou uma hora que pegou ele num dia ruim. Ele falou, quer saber? Vou falar. Essa mulher está me enchendo, paciência, eu vou falar. E ele falou a verdade. E aí, ela se aproveitou desse momento dele. E Dalila, na verdade, as mulheres eram um dos pontos fracos, né, de Sansão. E o inimigo sabe bem os nossos pontos fracos. Então, ele sabe aonde insistir. E o que eu quero lembrar aqui também é que, não necessariamente, o nosso inimigo vai nos conquistar, vai nos roubar algo da noite para o dia. Ele vai ficar tentando, até te pegar em um dia ruim. Em um dia que você está fraco, em um dia que você não está afim, em um dia que você não orou, em um dia que você não ouviu um louvor, em um dia que você já acordou mal. E ele vai aproveitar desse dia e vai tirar de você as suas forças. E então o Espírito Santo o deixou. A coisa mais triste para nós não é
não estar casado, não é não ter um namorado, uma namorada, não é não ter alguém, não é não ter um emprego. Mais triste para nós é não ter o Espírito Santo. Só que Sansão não sabia que o Espírito Santo havia deixado. E muitos de nós vivemos com essa luz residual que a gente fala, assim como as estrelas. Vocês sabiam que a luz que a gente enxerga, o brilho que a gente enxerga da estrela, na verdade não é porque a estrela existe. Ela já morreu há muitos anos e a luz dela ainda chega aos nossos olhos. E muitos de nós vivemos com essa luz residual. Algo dentro de nós já morreu há muito tempo e nós continuamos fazendo as coisas, continuamos tentando servir, continuamos tentando fazer as coisas para Deus, mas algo dentro de nós já morreu há muito tempo. Talvez o Espírito Santo já tenha se apartado de nós há muito tempo e nós não percebemos. Ali Sansão teve a sua cabeça raspada. Imagina, o cara estava dormindo, veio outro cara, imagina a Dalila ali com ele no colo, falando que vem cá, acorda aqui, não posso mexer, senão ele vai acordar. Ficava assim, vai devagar, corta bem devagar para ele não acordar. O cara nem acordou quando raspou as tranças dele. E ali, na hora que ela levantou, gritou, nossa, Sansão, os filisteus estão vindo, levanta. Ele levantou na maior força, falou, vai acontecer como das outras vezes, eu vou levantar, vou vencê-los de novo, tudo vai acontecer de novo, vai ficar tudo bem. Mas ele não sabia que o Espírito Santo havia o deixado. Muita gente continua fazendo coisas para Deus inclusive, com o resto da luz que sobrou. Outra coisa que aconteceu quando o Espírito Santo foi tirado dele, ele teve os seus olhos furados. Outra coisa, ele foi levado preso no terreno inimigo. Ele foi escravo, foi feito escravo e palhaço. Imagina um cara que era o juiz de Israel, foi levado preso, humilhado, com os olhos furados, e ele servia de escravo para mover o moinho da prisão. E ele servia para divertir os filisteus. Eles colocaram Sansão para dançar, para fazer festa. Imagina ele lá dançando. Meu, o cara que era juiz de Israel. Olha a que nível ele chegou. E eu quero deixar aqui para nós quais são o que era a Dalila, né? Dalila representa para a gente tudo aquilo que rouba o que Deus tem plantado em você. E quais são as nossas Dalilas de hoje? O que tem roubado as nossas forças de hoje? Uma das coisas, decepções. Principalmente decepções na igreja ou com a igreja. Como tem gente que espera... É a mesma coisa que de chegar no hospital, olhar todo mundo doente e falar, meu Deus, o que vocês estão fazendo doente aí? Vamos levantar, vai, vamos lá, todo mundo. 1, 2, 1. Não faz sentido a gente vir para a igreja e achar que vai estar todo mundo são, lindo e maravilhoso. Não está, aqui é um hospital de almas. Nós estamos aqui para crescer, para sermos curados, restaurados, crescermos em Deus. Não faz nenhum sentido, mas o inimigo usa. Parece que quando quando as pessoas se convertem, elas viram críticas da igreja. Na verdade, quem vem aqui vem porque reconhece que precisa de ajuda, porque reconhece que precisa de cura, reconhece que precisa de Deus. Mas o inimigo sabe como nos decepcionar, né? Sabe como nos frustrar. E ele usa disso para nos tornar fracos, para minar a nossa força. Outra coisa, a incredulidade. O que é a incredulidade? Eu vi uma frase e eu achei muito legal. É o diabo colocando interrogações aonde Deus já havia colocado ponto final. Se Deus falou, está falado. Se Deus colocou o ponto final, encerra isso na sua vida. Se Deus te perdoou, se você pediu perdão, se você se arrependeu, Deus te perdoou, é ponto final. Se você crê na palavra de Deus e no que ela diz, é ponto final. Não é será, não é talvez. Se você está lendo a Bíblia e pensando, mas será? É o inimigo colocando incredulidade no seu coração. Se você
está se perguntando sobre a sua fé é incredulidade. Está duvidando de quem você é? Deus já disse quem você é, Ele já colocou um ponto final nessa história. Se você já se arrependeu do seu passado, já deixou ele para trás, é um ponto final. Recomeça. Ai, mas será que eu fui perdoado? Ai, mas será que Deus me perdoou mesmo? Ai, é o inimigo colocando pontos de interrogação, onde Deus já colocou ponto final. Outra coisa, outra Dalila, os prejuízos. Quantas vezes nós sofremos tantos prejuízos e aí numa primeira vez a gente fala, ai, glória a Deus, não foi nada. Ai, glória a Deus, nem foi tanto assim. Graças a Deus, Deus me deu recursos para suprir isso, não foi um prejuízo tão grande. E aí vem um segundo prejuízo e fala, eu vou continuar dando oferta, dízimo, porque eu creio no Senhor. Aí vem o terceiro, e aí vem o quarto, e você fala, e aí, Deus? E aí você começa a duvidar de quem Deus é. Outra coisa, doenças e enfermidades também nos colocam dúvidas sobre quem Deus é e o que Ele pode fazer nas nossas vidas. Outra coisa, tragédias e mortes. Quando nós perdemos entes queridos, perdemos pessoas próximas de nós, e eu sei que muitos na pandemia passaram por isso, mas eu quero te dizer, não perca a sua fé. Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre. E Ele tem nas suas mãos o controle, inclusive da vida e da morte. Nós não podemos deixar isso minar a nossa fé, minar as nossas forças. E eu sei que é difícil quando o nosso corpo está debilitado, está triste, as nossas emoções estão tristes, isso nos torna fracos fisicamente e emocionalmente. Mas que você receba nessa noite um novo ânimo, se você se encontra assim, que você receba um ânimo sobrenatural, que você não vai encontrar no seu próprio braço, você não vai encontrar nas suas próprias forças, mas que você receba de Deus essa força para enfrentar o que você tem passado. Outra coisa, falta de apoio. Sabe aquela vitimização? Ai, ninguém me ajuda, ninguém me apoia, ninguém me entende. Na igreja, ninguém me ajuda. Na escola, todo mundo fala de mim. Ai, no trabalho, não sei o quê. Sabe essa coisa aí de autocomiseração? Essa palavra difícil aí? Que, na verdade, é como se fosse a vitimização. Tudo você é a vítima, tudo acontece com você, o mundo conspira contra você. E tudo, nossa, se acontece alguma coisa na sua vida, parou o mundo, porque aconteceu com você. Isso está minando sua força. Vamos lá, olha para cima, o mundo nem sabe que você existe. E você está aí sofrendo, deixando que tudo te abale, que tudo caia sobre você, aquela tristeza. Outra coisa que mina as nossas forças, os nossos pecados. O que é pecado? Tudo aquilo que entristece o coração de Deus. Os pecados são como âncoras da nossa alma. Você pode até conseguir vir na igreja com um pecado de estimação. Você pode vir, pode levantar as mãos, mas aquilo no fundo está segurando a sua alma. E uma hora você não vai ter forças mais para lutar. Você vem no começo para a igreja, você continua ouvindo louvor, continua lendo a Bíblia, mas aquilo ali ainda te pega, e aquilo é como uma âncora na sua alma. Você precisa se livrar desse pecado, antes que ele tome as suas forças. Outra coisa, outra Dalila, as más amizades e as más companhias. Pessoas que não têm nada de bom para te falar. Sabe aquela pessoa que fica gorando tudo que você tem? Sabe aquela pessoa que a gente sempre dá aquele exemplo do carro, né? Nossa, comprei um carro novo, meu sonho, comprei com meu dinheiro, conquistei. Aí vem aquela pessoa e fala assim, nossa, mas bebe, né? Nossa, o PVA desse carro deve ser um horror. Sabe aquela pessoa que não tem nada para te acrescentar? Aquelas pessoas que tudo querem minar, tudo fica falando mal. Ah, mas esse trabalho aí não é bom, não. Nossa, é muito longe da sua casa. Ah, não ganha muito, né? Sabe aquela pessoa que você está ali conquistando as suas coisas, está crescendo, e a pessoa não tem nada para te ajudar, nada para falar assim, meu, parabéns, glória a Deus. Já é um passo, já é alguma coisa.
Não, a pessoa fica lá só falando coisa ruim, aquilo vai te enfraquecendo aos poucos, vai roubando a sua alegria, são os ladrões de alegria que a gente fala. Vai sugando as suas forças. Outra coisa que eu já falei lá em cima, sobre a sexualidade louca e depravada, isso nos leva para o inferno. Nós precisamos aprender a encarar o pecado do jeito que ele é. Não podemos ficar tratando ele como um bichinho de estimação. Isso não é tão ruim, isso não é tão grande. Não, é pecado, entristece a Deus. Você fere a santidade de Deus e o Espírito Santo não pode habitar em você enquanto você não decidir abandonar o seu pecado. Nada vale se você passar a sua eternidade no inferno. De nada disso valeu, dos pequenos prazeres, das pequenas escolhas que você fez, se você for passar a sua eternidade no inferno. Vale a pena você trocar uma eternidade com Deus vivo, que morreu por você, que deu a sua vida, o seu sangue, até a última gota do seu sangue, por você, para trocar pelos pequenos prazeres dessa vida? Não vale a pena, você precisa se livrar disso. Outra coisa que que mina a nossa força é a idade chegar. Quantas desculpas nós damos, né? Porque aos 15 anos a gente está lá, Deus, é isso aí, vem em mim, vamos lá, vou fazer tudo o que tiver para fazer. Pode falar, pastor, pode falar o que tiver para fazer, e eu vou e faço. Aí aos 25, e aí, Deus? Tá faltando aqui, uma namorado, um emprego, uma faculdade. E aí aos 35 já está, quer saber? Acho que esse negócio não é para mim, não. Deus escolheu grandes homens de Deus na sua idade avançada. Escolheu Abraão, escolheu Moisés, escolheu Noé. Já pôs eles para trabalhar já na sua idade avançada. Quem é você para falar da sua idade? A última coisa que Deus se importa é a sua idade. Livre-se disso, livre-se dessa desculpa. E aí vem o mas de Deus. Ai, como eu gosto desse mas de Deus. Como a gente dá até um alívio. Fala, mas Deus. E aí, diz lá no versículo 22. Espera aí que eu vou abrir aqui para nós. Versículo 22. Diz assim, mas o cabelo da sua cabeça voltou a crescer. Esse mas não dá um suspiro de esperança, assim, o cara estava na pior. Imagina que um cara que nasceu com um propósito, já assim, Deus já trilhou o caminho dele direitinho, sabia, era para ele nascer assim, cumprir as coisas lá e ia terminar a vida bem, lindo, maravilhoso. E o cara conseguiu se afundar no mais profundo abismo. E aí nós entramos na última fase de Sansão, que é a fase do mais ou menos cabeludo. Ele tinha mais ou menos cabelo, mas o seu caráter foi sendo transformado. E hoje Deus nos trouxe essa palavra para que a gente possa dar um pé nas Dalilas da nossa vida e poder recomeçar e renovar as nossas forças, para que nós voltemos ao propósito inicial que Ele tem para nós. Tem uma história de 2 alpinistas que eu ouvi também, achei muito interessante. A história de 2 alpinistas, acho que eram americanos, que eles queriam escalar o Monte Everest, que é o monte mais alto, né? E eles foram uma vez, não conseguiram terminar. E foram 2 vezes e não conseguiram. E no final dessa segunda vez, quando eles desceram, não tinham conseguido escalar completamente. Veio a imprensa e veio todo mundo lá para entrevistar. E chegava para eles e falava, e aí? Por que não conseguiu? O que não deu certo? E perguntaram um monte de coisa. E no final da entrevista, eles falaram assim, mas tudo bem, ano que vem a gente volta e na 3ª vez nós vamos conseguir. E aí o repórter falou para eles, mas vocês não conseguiram outras 2 vezes? O que faz você crer que vai conseguir a 3ª? E aí tinha uma foto do monte atrás deles, e um deles olhou e falou assim, porque o monte parou de crescer, mas nós não.
que isso significa? Nós podemos sempre avançar um pouco mais. O que te derrubou antes não precisa te derrubar de novo. Ele já parou de crescer, porque você continuou crescendo. O que te derrubou uma vez não vai te derrubar de novo. O que te feriu uma vez não vai te ferir de novo, porque você continua crescendo, porque o Espírito Santo continua vivo em você, porque Deus é vivo, porque Deus não é um Deus de longe, Ele é um Deus de perto, e Ele se preocupa com você e te ajuda a crescer. Aquilo que ficou no seu passado, ficou lá. Você já passou por isso, você já cresceu e continua crescendo. Por isso, vamos retomar a nossa força. E por que a força de Sansão voltou? Primeiro, porque ele se afastou de Dalila. Você precisa se afastar daquilo que está minando as suas forças. Eu não sei se é pornografia, eu não sei se é notícia ruim. Tem gente que já acorda querendo ver jornal. Aí vem aquele monte de notícia ruim, pronto. Aí você já ficou lá abatido com tanta notícia ruim, tanta coisa que a gente ouve por aí. E aí pronto, não ouviu um louvor, não leu a Bíblia, não falou com Deus, não fez nada, já seu dia já vai para o espaço. Livre-se daquilo que você sabe que está minando sua força. Das más amizades, das más companhias, daquelas conversas em secreto que você tem, que não deveria ter. Isso vai minar as suas forças. Se afaste disso. É uma escolha sua. Segundo, porque ele foi preso. Às vezes, para Deus nos fazer crescer, Ele precisa nos parar. O que para nós parece ser castigo, para Deus é tempo de crescimento. E o que aconteceu conosco? Recentemente, Deus parou o mundo nessa pandemia. Todo mundo para dentro de casa. E aí muita gente fala, meu Deus, que tortura. Ai, que castigo de Deus para a humanidade. Deus está querendo te fazer crescer. Ele te parou, te tirou do teu trabalho. Falou para você, calma, fica em home office um pouquinho, fica quietinho aqui um pouquinho em casa. Você precisa crescer. Ele te afastou daquilo que estava minando as suas forças, o seu tempo com Ele. Você aproveitou esse tempo? A pandemia, a quarentena estava, né, quase acabando. Estavam reabrindo as coisas, ainda não sei, a gente ainda não sabe como é que vai ser. Mas você aproveitou o tempo que você teve em casa? Tem aproveitado o tempo que você está em casa? Deus te parou, te prendeu, entre aspas, em casa. Use isso para o seu crescimento. A gente sempre falou isso aqui. Outra coisa, por que a força de Sansão voltou? Ele perdeu os seus olhos. Aí você fala, não entendi. Ele teve que perder algo para que ele voltasse ao propósito. Ele perdeu os seus olhos. E por que o cabelo voltou a crescer e Deus não recuperou os olhos de Sansão? Porque o cabelo tinha a ver com o seu propósito, com o seu chamado. E os olhos o faziam perder o seu chamado. Fugir do seu propósito. Por que o cabelo? Porque a Bíblia diz que tudo aquilo que nos faz pecar, nós temos que cortar fora, não é assim? E na Bíblia é bem radical. Se a sua mão direita faz pecar, corta ela fora. Nossa, que radical. É porque é melhor entrar no reino de Deus sem um membro do que não entrar, do que ir para o reino, do que ir para o inferno com as duas mãos. Então, para Deus tem que ser radical. E ele teve que perder algo para que ele voltasse a pensar quem ele era. Ele não podia ver, ele estava sendo humilhado, ele tinha que trabalhar com um moinho, ele tinha que dançar para os filisteus, aqueles que eram inimigos, aqueles a quem ele zombou, aqueles a quem ele matou milhares. Mas ele teve que se sujeitar àquela prisão e olhar para dentro de si e falar, meu Deus, onde eu me perdi? Onde foi que eu me perdi? E voltar para lembrar que desde o nascimento ele era um cara escolhido por Deus. Desde o nascimento Deus o escolheu com um propósito. Tinha um destino traçado para ele. E ali ele pôde se lembrar quem ele era. Será que precisaremos perder algo físico para nos lembrarmos de quem nós somos? Existe aquela música que fala,
Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Será que a gente precisa disso? Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Quero recomeçar. Outra coisa, ele foi humilhado no terreno inimigo. Muitas vezes a gente se vê numa situação de humilhação e aquilo a gente sente como um castigo de Deus, mas aquilo está te fazendo retornar para quem Ele é. Eu fui humilhado por causa das drogas, eu fui humilhado por causa da minha família, eu fui humilhado na minha escola, eu fui humilhado no meu trabalho. Deus está te fazendo lembrar, isso é um lembrete para você ver quem você é. Volte à essência. Outra coisa, ele orou. Ele fez uma única e simples oração. No final, ele foi levado para os pilares da cidade, para as colunas lá, e disse, me leva para lá. E aí ele orou a Deus, Deus, me dá forças mais uma vez. Será que a gente tem coragem de fazer essa oração hoje? Deus, me dá forças mais uma vez para eu me recuperar. Me dá forças mais uma vez para eu vencer esse pecado. E viu, não é pecado a gente orar isso todos os dias. É melhor a gente orar assim e demonstrar uma dependência de Deus do que a gente ficar tentando lutar com o nosso braço e isso não nos levar para lugar nenhum. Outra coisa, por que as forças voltaram? Ele aprendeu a depender. Aquele cara que era o da síndrome de cheguei, né? Ele chega no lugar, opa, estou aqui, cheguei, quem aí? Oh, dobrem-se diante de mim, eu sou o cara, eu sou o fortão, eu sou o bonzão. Precisou de um menino para guiá-lo até as colunas. Ele precisou depender de alguém para ajudá-lo. Nós precisamos de pessoas para nos ajudar. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Não tenha medo de pedir ajuda. Se você já tentou lutar, já não está conseguindo, peça ajuda a alguém, pelo amor de Deus. Peça ajuda. E ele clamou por forças. E aí a gente começa a pensar e ver como é triste quando a nossa maior vitória se torna a nossa derrota. Uma coisa é nós dizemos, eu tenho um câncer e por isso eu estou fraco. Outra coisa é dizer, eu estou na faculdade e por isso estou fraco. É triste quando você estava solteiro e participava de tudo na igreja. Tudo que tinha você vinha e fazia, tudo que precisava fazer eu vou, dou um jeito. E aí você começa a namorar, você se isola, não faz mais nada, não participa mais de nada. É triste quando você andava a pé e você dava um jeito de estar em todos os lugares, todo evangelismo, acampamento, e você dava um jeito, e aí de repente você compra um carro, você desaparece, porque você não quer dar carona para ninguém. É triste quando você não tinha dinheiro, e mesmo assim você dava um jeito com o dinheirinho que você tinha lá, dividia com todo mundo a comida, dividir roupa, dividir comida, o que precisar. Aí você começa a trabalhar, ter o seu dinheiro, e aí você não quer mais dividir com ninguém, não abençoa ninguém. É triste quando você não tinha um celular. Eu acho que essa geração não pegou essa fase, mas a gente assim, da minha idade, nós pegamos um pouquinho dessa transição aí do sem celular para aquele celular antigo que não fazia nada, que não cabia uma música, que para ter 2 músicas no celular você tinha que apagar uma e não tinha aplicativo, não tinha nada disso. Só funcionava para você ligar e olha lá, só para o pai saber onde você estava, entendeu? Era mais ou menos isso. E aí você não tinha celular e de repente ou então seu pai não tinha te dado um celular ainda, e aí você conquistou um celular, e aí agora você não sai dessa porcaria. Fica aí, ao invés de confraternizar, de compartilhar as coisas com seus amigos, de ligar, de conversar, você não sai desse negócio. Só joga joguinho, só enche de aplicativo, só isso que a gente sabe fazer. É triste quando a nossa vitória se torna a nossa derrota. E no fim da sua vida, a Bíblia diz que em uma atitude, Sansão matou mais filisteus do que em toda a sua vida. E olha que ele matou gente, hein? Antes. Mas diz que em uma atitude, ele cumpriu mais o seu chamado do que em toda a sua vida.
Quando nós clamamos a Deus e retornamos ao nosso propósito, conseguimos fazer em um dia o que não fizemos em 10 anos. Nós precisamos entender qual que é o nosso propósito em Deus. Retornar para Ele. Voltar à essência de tudo. Voltar ao primeiro amor. Voltar a acreditar que nós nascemos com um propósito. Sansão não era mais especial que a gente, só porque ele tinha força. Nós também nascemos com um propósito. Nós também temos um destino traçado. Temos para onde chegar. Deus nos fez assim. E nós temos que crer nisso e buscar entender esse propósito e retornar para Ele. Qual é o seu ponto forte? O que você sabe fazer muito bem? Que isso não torne a sua maior fraqueza. Eu tenho o dom de falar. Nossa, eu falo muito bem, converso muito bem, me interajo muito bem. Que isso se torne o seu ponto forte para você ganhar vidas para Jesus com um propósito eterno. Que você use a sua fala, o seu dom para o propósito eterno e não para o mal. O cabelo que precisa voltar a crescer em nós. Alegria. A alegria da salvação. Antes você era um cara alegre, feliz, se alegrava com tudo, com as pequenas coisas, na simplicidade das coisas. Você se alegrava de ouvir uma simples palavra. E agora você tem muito conhecimento aí e fica lá criticando tudo que você vê, qualquer pregador que você ouve, qualquer canção que você ouve. Viu? Volta a ser feliz, volta a alegria. O que foi que roubou a sua alegria? Outra coisa que precisa crescer em nós, a nossa fé. Precisamos aprender a crer no impossível. Nós somos uma geração que é muito presa aqui na Terra. A gente tem uma dificuldade muito grande de acreditar no sobrenatural, no milagre de Deus. Deixa as pessoas rirem de você, não tem problema. Se Deus estiver sorrindo para você, isso já é tudo que você precisa. Outra coisa, nós precisamos aprender a recomeçar. A gente muitas vezes não quer fazer coisas porque a gente tem medo de errar e tem medo de ter que recomeçar. Gente, Deus é um Deus de recomeços. Deus é um Deus de segundas chances, de segundas oportunidades. Você pode recomeçar. Seja uma nova pessoa, mude o seu olhar. E a última coisa que nós precisamos deixar crescer em nós é o amor. Acredite e se entregue de novo no amor. Aí você fala, mas é que uma Dalila aí roubou a minha esperança no amor. Deus é o amor perfeito. E você não precisa de mais nada, você precisa dele. Se entregue ao amor dele. E você vai automaticamente poder sentir e amar as pessoas e poder se entregar de novo a um novo relacionamento. Mas aconteceu algo comigo traumatizante, um abuso, alguma coisa lá atrás. Eu não acredito mais no amor. Eu não acredito mais no casamento. Quebre isso em nome de Jesus. O amor existe. O amor é uma pessoa que é viva e que está aí com você, que está do seu lado e quer te amar cada dia mais e quer te fazer amar as pessoas, amar a si mesmo, amar as pessoas, perdoar. Acredite e se entregue no amor. A força de Sansão se tornou a sua maior fraqueza. E Dalila só se aproveitou disso. Seu maior erro foi usar sua força em benefício próprio e não para livrar o povo. O propósito de Sansão, dele ser forte, dele ter a sua força, não é para que ele ficasse desfilando para o povo. É para ele cuidar de um povo, livrar das mãos do inimigo. Deus não está te dando algo para você usar em benefício próprio. Ele está te dando algo para que você ganhe pessoas para Jesus, para que você cuide do povo dele. Mas, amém. Eu creio que Deus quer restaurar os propósitos que nós temos nas nossas vidas. E se você ainda não descobriu qual é o seu propósito, esse vai ser o foco da sua oração daqui em diante, até que você descubra por que você nasceu, por que você está nessa terra. Você precisa entender para que você seja pleno, plenamente feliz, plenamente preenchido pela presença de Deus, para que o Espírito Santo possa se apossar de você e despertar em você essa força sobrenatural, para que você ande nos caminhos que Ele tem para você. Amém? Que você siga
nessa direção. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Deus, por cada um que está assistindo essa ministração, que o Senhor venha renovar as forças. Pai, mostra tudo aquilo que tem minado as nossas forças, que tem tirado a nossa alegria, que tem tirado as nossas forças de caminhar contigo. E o Senhor renove em nós a tua alegria. A alegria por sermos salvos por ti, Jesus. A alegria pelo teu sacrifício naquela cruz por nós. Pai, que em nome de Jesus nós possamos ser uma geração valente, uma geração que reconhece quem tu és, que não se deixa levar pelas circunstâncias da vida, que não olha para si mesmo com orgulho, com prepotência, mas que reconhece quem tu és e que nós somos escolhidos para um propósito eterno muito maior do que nós. Pai, em nome de Jesus, levanta uma geração consciente, responsável, com temor nos corações, com responsabilidade de chamado, para que nós possamos conquistar aquilo que o Senhor tem para nós e cumprirmos o teu chamado e o teu propósito nas nossas vidas. Em nome de Jesus é que eu oro, Pai, te agradeço e abençoo a cada um. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Compartilha, curta e, acima de tudo, creia que Deus vai fazer algo sobrenatural na sua vida, vai renovar as suas forças. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tremendo, não? Que ministração. Quanto aprendizado, gente. É isso aí. Cuidado com as Dalilas. Aquilo que rouba o nosso foco, que nos faz perder a bênção. Cuidado com o que nós temos feito, o que Deus tem nos dado. Deus confia em você. Deus capacita para uma obra grande. Tome posse disso. Entenda o seu chamado. Amém? Bom, minha gratidão à pastora Luíse. Nós entramos em contato com ela, pedindo autorização, claro, para estarmos passando essa ministração que eu vi e achei tremenda. E queria trazer para vocês, tenho por certo que vocês foram abençoados. E semana que vem nos encontramos em mais uma live. Neste final de semana, se Deus assim nos permitir, também com o nosso culto presencial. Que endereço aí no rodapé. E muito obrigado. Não esqueça de divulgar o nosso trabalho, de curtir e receba essa palavra no seu coração. Deus abençoe ricamente. Que a Vé te abençoe e te guarde. Que a Vé faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que a Vé sobre vós levante seu maravilhoso rosto e vos dê shalom. Deus abençoe rica e abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir.